A paz do Senhor para todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma mensagem que Deus, por esses dias que precedem a volta do Senhor Jesus, tem falado muito ao meu coração. E Deus, na pessoa de Cristo, colocou em mim o desejo e me despertou para que eu pudesse compartilhar com todos vocês essa mensagem. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que não reparem o barulho dos fogos ao fundo, porque são as pessoas lá fora comemorando o título do Flamengo, que está sendo consagrado campeão brasileiro desse ano de 2019. Então, lá fora eles estão comemorando esse título. Mas eu quero chamar a tua atenção para essa mensagem que Deus colocou em mim o desejo de compartilhar com todos vocês. E o título dessa mensagem é este: 4 evidências que revelam o tipo de pessoa, o tipo de crente, o tipo de servo, o tipo de igreja, que quando se der nesse mundo toque da trombeta, ou quando a trombeta tocar, será arrebatado com Jesus nas nuvens, com poder e com grande glória. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, a palavra de Deus nos deixa bem claro isso. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar, ou seja, o toque da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, o Senhor Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Após ter lido esse texto que explica o que vai acontecer dentro de algumas horas, dentro de alguns minutos e dentro de alguns segundos, dentro dessas últimas horas da igreja aqui na terra, enquanto muitos estão desapercebidos, enquanto muitos não estão nem aí para a volta do Senhor Jesus, enquanto muitos estão pensando que vai dar tempo para dar uma volta no mundo e curtir um pouquinho e depois voltar para a presença, é nessa hora que o Senhor Jesus vai voltar, é nessa hora que vai se dar o toque da trombeta. O texto que eu li é claro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Depois você lê na confortabilidade e comodidade do seu lar. O texto é claro, está falando que ao tocar a trombeta se inicia o arrebatamento da igreja. E uma vez que se iniciou o arrebatamento da igreja, só vai subir aquele ou aquele crente, aquele servo, aquela serva, aquela pessoa, aquela igreja que se preocupou com a volta do Senhor Jesus. E eu volto a dizer, eu gosto muito dessa frase: não há mais tempo. E o tempo que eu penso que tenho, ele é curto. O tempo que você pensa que você tem, ele é curto. Então Deus hoje, Ele está me convidando e te convidando, Ele está nos convidando para nós nos conscientizarmos que não há mais tempo para nada. Então você que está pensando em sair da presença ou saiu da presença, volte. E você que está pensando em sair da presença, não saia. Porque uma hora dessa que você pensa que vai sair da presença, você não vai ter tempo para voltar. É uma ameaça, Enos? Não, é a palavra de Deus. Porque o tempo é curto e Jesus já está pronto para arrebatar a sua igreja. Jesus já está vindo aí com tudo, com seu poder, com a sua glória, com seus anjos ao seu redor,
para poder tirar a igreja desse mundo. Sendo assim, vamos lá para a primeira evidência que revela o tipo de pessoa que vai subir com Cristo assim que a trombeta tocar. A primeira evidência se chama vestes alvas, ou seja, a primeira evidência vai nos mostrar, revelar, apontar, indicar o tipo de crente, o tipo de pessoa, o tipo de servo, o tipo de igreja que será arrebatado ou arrebatada. O que ele tem que ter? Vestes alvas. E quando eu falo de vestes alvas, essa evidência se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. E no versículo 8 você vai encontrar ali na parte A do versículo a palavra de Deus dizendo assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Você pode ir lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que você vai ver Deus, na sua palavra, falando ali na parte A do versículo 8 do capítulo 9 do livro de Eclesiastes, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Então a primeira evidência se chama veste alvas. E essa primeira evidência tem a ver com o servo e a serva que se preocupa em ter e manter as suas vestes espirituais limpas e sem manchas e sem impurezas. Essa primeira evidência tem a ver com aquele servo, com aquela serva, com aquela pessoa, aquele crente, aquela igreja que se preocupa em todo tempo agradar a Deus e não a si mesmo, que se preocupa agradar a Deus e não a sua carne, que renuncia os prazeres do mundo, que sabe perdoar, que quer viver uma vida reta, justa e santa, porque ele fazendo isso, ele está vivendo assim uma vida longe do pecado, pois ele, vivendo uma vida longe do pecado, ele ou ela, esse servo, essa serva, esse crente, essa pessoa, essa igreja, sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar. Então, se ele tem ciência que Jesus vai voltar, ele vai procurar manter as suas vestes espirituais limpas. E quando nós falamos aqui de vestes alvas, está falando de vestes espirituais, está falando de vestes de santidade, está falando de nós, que nós precisamos manter e ter uma vida santa diante do Senhor. Segunda evidência. A segunda evidência que revela o tipo de crente que vai ao encontro do Senhor Jesus assim que a trombeta tocar se chama óleo sobre a cabeça. Guarde bem essa frase. A segunda evidência que revela, aponta, mostra o tipo de crente que vai ao encontro do Senhor Jesus assim que a trombeta tocar, assim que se der o toque da trombeta nesse mundo, essa evidência se chama óleo sobre a cabeça. E essa evidência se encontra também no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo sobre a cabeça na Bíblia tem a ver com a presença de Deus na vida do crente. Tem a ver com presença de Deus na minha vida, na sua vida, na vida do servo de Deus, da serva de Deus. Então, óleo sobre a cabeça tem a ver com a presença de Deus na vida. Fala de comunhão com o Espírito Santo. Óleo sobre a cabeça tem a ver com vida espiritual ativa diante de Deus, ou seja, pessoa que está buscando a Deus intensamente, independente das suas dificuldades ou circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Então, meu irmão, o que Deus está nos falando aqui? Que as circunstâncias, as adversidades, os momentos difíceis, as situações que nos rodeiam, o pecado que de tão de perto nos rodeia, não pode nos impedir de vivermos uma vida tendo óleo sobre a cabeça, tendo a presença de Deus em nossas vidas, presença de Deus na vida, presença de Deus na vida espiritual, é termos comunhão com o Senhor, termos comunhão com o Espírito Santo. Aí Deus vai nos fazer uma pergunta nessa hora: como é que está a nossa vida espiritual diante dele? Como é que está a nossa comunhão com o Senhor? Será que nós estamos sacrificando a nossa vida com Deus? A nossa vida espiritual com Deus?
Será que nós estamos deixando ela de lado, não estamos dando importância a isso? E é o que está acontecendo nessas últimas horas que precedem a volta do Senhor, ou que antecedem a volta do Senhor. As pessoas não estão se preocupando em manter a sua vida espiritual diante de Deus, de forma reta, de forma santa, mantendo o óleo sobre a sua cabeça, ou seja, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. As pessoas estão trocando a comunhão com o Espírito Santo, estão trocando a comunhão com Deus pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, pelos prazeres passageiros e momentâneos, se envolvendo com a mentira, se envolvendo com o engano, se envolvendo com o adultério, se envolvendo com a fornicação, com a prostituição, trocando Jesus pelos convites do diabo, achando que vai dar tempo para recuperar a comunhão com Deus. E numa dessa que eu estou aceitando os prazeres, os pratos, os manjares de Satanás e rejeitando a Jesus, é numa hora dessa, que a trombeta toca, a trombeta de Deus toca, né? E o que vai acontecer? Jesus volta. E aí eu perdi minha salvação, perdi minha comunhão e minha vida espiritual foi por água abaixo. Porque eu aceitei os prazeres do mundo, ou aceitei os pratos e os convites e os manjares de Satanás e não procurei ter uma vida espiritual ativa diante de Deus, não procurei preservar o óleo sobre a minha cabeça, não procurei preservar uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então essa é a segunda evidência. Terceira evidência que revela o tipo de servo ou serva que vai embora dessa terra com Jesus assim que a trombeta tocar. E essa evidência se chama assim: o toque da trombeta, só quem vai ouvir são os salvos. Isso aqui é muito sério, essa terceira evidência. Todas são, mas eu quero destacar essa terceira evidência. Eu vou repetir. A terceira evidência que revela o tipo de servo ou serva que vai embora dessa terra com Jesus assim que a trombeta tocar, essa evidência se chama assim: o toque da trombeta, só quem vai ouvir são os salvos. Essa evidência se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que nos diz assim: presta atenção, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar o toque da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos aqui nessa terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, só quem vai ouvir o toque da trombeta são os salvos. Por quê? Porque os salvos são aqueles que procuraram manter ou mantiveram um contato com Deus, um contato com a palavra, viver uma vida separada do pecado, que não deram ouvido à voz do diabo, que não aceitaram os convites, os pratos, os manjares de Satanás, que não deixaram a presença de Deus, que não se afastou da presença de Deus para dar uma volta lá no mundo, que procuraram viver uma vida santa, que procuraram viver uma vida com as suas vestes alvas, claras, limpas, ou seja, procurando viver uma vida separada, purificada, lavando as suas vestiduras, suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Procuraram andar em comunhão com Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, principalmente com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então essas pessoas que vão ouvir o toque da trombeta, o toque da trombeta é só para os salvos. Só os salvos ouvirão. Salvo é todo aquele que entregou sua vida para Cristo, aceitou a Jesus e procurou manter a sua vida na presença de Deus. Então, esse que está procurando permanecer, não é passar tempo, é ficar, permanecer, ter raiz. Só quem tem raiz consegue permanecer até o final. Está enraizado na palavra, está enraizado no genuíno evangelho. Sopra o vento na direita, na esquerda, ele não cede, ele não cai, porque a sua vida está firmada na rocha.
Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, esse tipo de servo, igreja, quando o toque da trombeta se der nessa terra, ele vai embora com Cristo, porque só os salvos vão vir. E os salvos, eles têm uma comunhão com o Espírito, e o Espírito dá a eles uma sensibilidade espiritual, ou seja, a sua audição, os seus ouvidos espirituais estão abertos e atentos para ouvir o toque da trombeta, estão ligados em Cristo, estão ligados em Deus, estão ligados na palavra, estão ansiosos, desejosos de ouvir o toque da trombeta. Então, os salvos são aqueles que não têm comichão no ouvido, que não deixam o engano, a voz do diabo entrar nos seus ouvidos e enganarem ele ou ela, ou serem enganados pela voz do diabo, pela conversa afiada do diabo. Então, os salvos vão ouvir o toque da trombeta. O ímpio não vai ouvir, o mundano não vai ouvir o toque da trombeta que vai se dar nessa terra. Então o toque da trombeta é para o salvo. Como eu disse, o mundano, o ímpio, que não tem fé, que não crê em Deus, não vai ouvir. Isso aqui que eu vou falar é muito sério. O que se encontra afastado ou afastada e acha que está dando um tempo de Jesus para viver uma vida na carne e no pecado, não vai ouvir. A trombeta vai tocar, Jesus vem, busca os seus e ele fica por aí, ela fica por aí. Os que estiverem vivendo uma vida em espírito e em verdade, esses ouvirão o toque da trombeta. Quarta e última evidência para que eu possa fechar essa mensagem, que revela o tipo de pessoa, o tipo de crente, o tipo de servo e aponta o tipo de igreja que quando a trombeta tocar, irá se encontrar com o noivo que é Jesus. Essa evidência se chama assim: só será arrebatado aquele ou aquela que estiver com seu nome escrito no livro da vida. Nessa última evidência, que é a quarta e última evidência, eu quero destacar isso. Essa última evidência vai revelar o tipo de pessoa, o tipo de crente, o tipo de servo, serva, a igreja que vai subir com Cristo. E essa evidência ela é conhecida porque só será arrebatado aquele ou aquela que estiver com seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 nos diz assim: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso significa que só será arrebatado aquelas pessoas que aceitaram a Jesus e confessaram Ele, o Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador de suas vidas e que permaneceram fiéis e perseveraram até o Senhor Jesus voltar ou até a volta do Senhor Jesus. Esses que estão permanecendo, perseverando, quando a trombeta tocar, o nome dele está escrito no livro da vida, ele será levado, tirado, tomado dessa terra corruptível para uma terra incorruptível, um lugar incorruptível. Então, para fechar essa mensagem, eu quero aqui compartilhar com você essas 4 evidências. E essa última aqui é muito forte. Só quem tem um nome escrito, ou só quem estiver com o nome escrito no livro da vida vai ser arrebatado. Agora deixa eu te falar algo para que eu possa encerrar essa mensagem. O que vai dizer que uma pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida? Enos, mas um dia eu aceitei Jesus, mas eu me afastei. O meu nome está escrito no livro da vida? Não, não está. Se você se afastou, o seu nome não está. Se você saiu da presença para curtir o mundo, dar uma volta lá no mundo, sinto muito te informar, seu nome não se encontra escrito no livro da vida. Por quê, Enos? Porque o que vai dizer que meu nome não está escrito no livro da vida é aquilo que eu faço, o que eu digo e a forma como eu vivo aqui. São essas 3 coisas. O que eu faço, o que eu digo e o que eu faço aqui. O que eu faço, o que eu digo e a forma como eu vivo aqui. O que você fala, o que você faz com as suas ações e atitudes e decisões mostra e revela, aponta se teu nome está escrito no livro da vida ou não. O que você diz, as palavras que saem da sua boca, vai revelar se seu nome está escrito no livro da vida ou não.
e a maneira como você está vivendo. Como é que você está vivendo? Como é que eu estou vivendo? Como é que nós estamos vivendo? Longe de Deus? No pecado? Dando tempo da palavra de Deus? Então, infelizmente, se você está fazendo algo que não agrada a Deus, falando algo que não agrada a Deus e vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, sinto muito te informar. O seu nome está apagado do livro da vida. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, você vai notar que o líder da igreja, o pastor, o pregador, quem estiver na frente ministrando a palavra, fala para a pessoa assim: repete essa confissão de fé comigo, levante uma das suas mãos. Aí a pessoa que está lá na frente aceitando Jesus, ela levanta uma das mãos como sinal de aceitação ao Senhor. Aí o pregador, o pastor, o evangelista, o pregador da noite, a pregadora, ela fala para a pessoa assim: repete comigo, Senhor Jesus, eu confesso e te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E mais à frente, ela ora dessa forma, ensinando a pessoa para fazer a mesma coisa, dizendo assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Então é nessa hora que a pessoa confessa a Jesus e aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Agora, se essa pessoa que uma vez aceitou Jesus, confessou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, se afastou da presença, ele com as suas atitudes, com as suas decisões, com os seus atos, ele mesmo apaga o seu nome do livro da vida. Por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15: todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, para essas pessoas que o seu nome não estão escritos no livro da vida, está reservado o lago de fogo. Querido, Jesus vai voltar. E o lago de fogo é o castigo eterno, tá? Mas isso é um assunto para outro dia. Jesus vai voltar. E essas pessoas que não estão com seus nomes escritos, melhor dizendo, no livro da vida, pode enfrentar sérios problemas. E eu vou te falar uma coisa, tá? Volta para Jesus, fica na presença de Jesus enquanto dá tempo. Porque depois que Jesus depois que se der o toque da trombeta nesse mundo, que Jesus vier buscar a sua igreja e arrebatar a sua igreja, sabe o que vai acontecer? Essa leve e momentânea suavidade que você tem nesse tempo para resolver os seus problemas, depois que Jesus for embora desse mundo com a igreja e o Espírito Santo for junto, você não terá. Você não terá. Você vai, se hoje você tem dias difíceis, mas você consegue dentro de uma leve e momentânea e suave sensação de calmaria em meio, né, a tanto problema, você consegue respirar fundo e resolver o teu problema, depois que Jesus for embora desse mundo com a igreja e com o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, você não vai ter essa leve e momentânea suavidade. As coisas vão ficar difíceis. Para comer vai ser difícil, para se alimentar vai ser difícil. Não haverá emprego. O que você tem de emprego hoje, depois que Jesus for embora dessa terra, emprego vai ser difícil arrumar emprego. As coisas que você acha que você tem uma vida boa, vai ficar difícil. Então, volta para Jesus enquanto você pode, porque depois que Jesus for embora, vai se iniciar a grande tribulação. A grande tribulação. E aí, meu amigo, só Deus para ter de misericórdia. E outra, não haverá misericórdia. E quem ficar, e outra coisa, pessoas que conhecem a palavra, que um dia foram crentes, essas vão sofrer o triplo, essas vão sofrer o dobro, essas vão sofrer de uma forma pior, porque elas serão caçoadas e zombadas por aqueles que conheceram ela na época que estava na presença de Deus. As pessoas vão olhar, vamos dizer, se eu não tomar cuidado e ficar, quem me viu pregando a palavra de Deus vai falar assim: mas você não falava de Jesus? Você não pregava de Jesus? Você não falava que quando Jesus voltasse você iria subir? E agora você ficou? Aí o sofrimento vai ser pior para essas pessoas. O castigo vai ser pior. Então, meu querido, volta para Jesus enquanto dá tempo. Se você está na presença, não saia. E se você está fora, volte. Porque pode se dar neste exato momento o toque da trombeta. E aí a coisa vai se complicar.
Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus. Amém.